Não há ciclismo, o mundo está meio gás por causa da pandemia do Covid-19. Hoje temos mais um convidado, Vítor Gamito, campeão da Volta a Portugal em 2000. Parece que foi ontem, Vítor. Onde é que, onde é que tens vindo a passar esta fase de distanciamento social e se é que desse distanciamento social às vezes dás por ti com o olhar perdido no horizonte a recordar esse ano de 2000? Ora bem, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que vejam, porque isto realmente, como não é direto, depende da hora que se ponham a ver este vídeo. O distanciamento social é aqui, portanto, onde vivo já desde 93, desde o ano em que vim competir para a Cicasal, não é? A Cicasal esteve sediada sempre na Quinta da Chapuceira, Freixo-Feira, Torres Vedras, mais provavelmente para quem conhece Torres Vedras, perto de Torres Vedras, e desde aí que, portanto, me instalei aqui, sou de Lisboa, portanto, eu nasci em Lisboa, vivi até aos meus 21 anos na Póvoa Santo Adrião, portanto, arredores de Lisboa, e entretanto, desde 93 é que vivo aqui numa aldeia pequena, Ordasqueira, muito pacata. Eu vou mostrar até aqui já agora, para verem aqui na varanda, portanto, isto é a minha vista, é aqui a minha quarentena. O teu distanciamento social não tem muito de diferente em relação ao teu dia a dia, não é? Ou seja, terá a parte do não te poderes deslocar para o local de trabalho, mas enfim, essa paz é algo que tu não estás a desfrutar apenas de agora. Não mudou muito, porque eu trabalho sobretudo com os computadores, não é? A minha principal função, eu trabalho na Goal Nutrition, uma marca de nutrição desportiva portuguesa, ao contrário do que as pessoas pensam, a marca é portuguesa, e sou responsável pela gestão de patrocínios, de eventos, do qual nós estamos presentes quase todos os fins de semana. Faço a ligação entre a marca e os muitos atletas que nós patrocinamos. Um deles é o David Rosa, portanto já fizeste uma entrevista com ele. Muitos atletas de várias modalidades e, portanto, sou eu, digamos, que faço essa gestão de patrocínios. Além disso, tenho outras funções. Uma delas também tem a ver com a parte informática. Sou eu que faço a parte de gestão informática de algumas ferramentas que nós utilizamos, que sempre gostei. A par das bicicletas, sempre gostei da parte da informática e por isso sou eu o responsável por alguma dessa área. Portanto, e por isso consigo trabalhar, raramente vou ao escritório, vou uma vez por semana ao escritório, o escritório é em Cascais, a 75 km aqui de minha casa, portanto não fazia sentido ir todos os dias para lá, por isso agora continuo a ir uma vez por semana para tratar de coisas que é necessário estar presente, papeladas e tudo mais, de resto trabalho aqui. Eu tenho uma autocaravana há cerca de um ano, também faço muito escritório ambulante, agora não tenho feito, por causa mesmo da situação do Covid, não tenho andado muito de autocaravana lá para outro, tenho estado aqui parado, mas a trabalhar, portanto continuo a trabalhar 8 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos, tenho conseguido conciliar e fazer um pouco também da minha atividade desportiva, fazer um bocado de agora rolos, antes ultimamente tenho andado muito mais de bicicleta de enduro, BTT enduro, mas agora tenho dedicado basicamente aos rolos, ao Zwift, àquele jogo muito engraçado que é o Zwift. Nem imaginas o debate que tem havido acerca do Zwift entre nós aqui no Eurosport. Bem, isto dava quase para fazer um programa à parte só sobre o Zwift, não é? Se quiserem que eu entre também na brincadeira, posso entrar. Eu já estou, eu utilizava mais o Zwift há cerca de 2, 3 anos, quando andava a preparar competições de BTT lá fora, entretanto deixei de treinar e comecei só a andar de bicicleta. A partir daí o Zwift deixou de fazer sentido, porque eu gosto de andar na rua. Agora, por causa desta situação, voltei a fazer subscrição no Zwift e tenho feito Zwift dia sim, dia não. O dia não faço ginásio, tenho ali alguns aparelhos na garagem e faço um pouco de manutenção, porque isto quando se chega aos 50 anos perde-se muita massa muscular e há aqui a manter, portanto dia sim, dia não, faço também um bocado de fortalecimento muscular. Isto com tanto Zwift e com esse programa quase de atleta de alta competição, Vítor, isto quase que dá para pensar no regresso aos 51 à volta a Portugal em 2021. Não, essa foi uma parte engraçada, não é? Mas acho que é agir uma pessoa despedir-se uma vez, agora despedir-se mais acho que não faz sentido. Não, mas foi uma história realmente que não se vê todos os dias, não é? Aliás, que se vê muito raramente e acho que também por isso foi gira, não é? Eu imagino que para ti o objetivo da conversa de hoje não é só falarmos sobre o teu regresso, mas em 2 ou 3 palavras, como é que foi aquele regresso?
Eu dá-me essas coisas pela cabeça, passam-me essas coisas pela cabeça. Às vezes as pessoas, mas estás a falar a sério? Eu às vezes nem sei se estou a falar a sério ou não, mas depois começa a amadurecer a ideia, não, se calhar, não, mas eu antes de mandar as coisas para o ar, ou antes de comunicar as coisas, penso muito bem, muito mesmo, pergunto às pessoas mais chegadas o que é que acham, o que é que não acham, depois acabo por ser eu a tomar a decisão. Mas isto começou com uma brincadeira, uma conversa, se calhar sem qualquer, digamos, sem qualquer ponta de verdade. Foi numa prova de BTT que eu fiz, o Algarve Bike Challenge, uma prova, pronto, já estava com 44 anos, já me dedicava só ao BTT, o Algarve Bike Challenge, em que um ciclista que eu conheço, o meu amigo, o Miquel Isadoro, disse-me assim, acho que foi na partida para a segunda etapa, eu estava nos primeiros lugares, eu não me recordo se estava à frente ou não, se estava a ganhar, se estava à frente da prova, é que ele me disse assim, tu com esta condição física estavas capaz de fazer a volta a Portugal outra vez. E eu, estás a brincar, estás a gozar e não sei o quê. Tens uma condição física, estavas capaz de fazer, olha, ok, tudo bem. Ficou assim, mas ficou. Passado uns dias, comecei a pensar, se calhar, pode ter alguma razão. Não para ganhar, obviamente, não é? Mas se calhar para andar lá no meio. E isto tudo, porque a última volta a Portugal que fiz, e agora puxando um bocadinho atrás, a última volta a Portugal que fiz foi em 2003, com 43 anos. Sim, tu retiraste depois em 2004, não é? Mas a última que fizeste foi 2003. Isto só para contextualizarmos aqueles enfim, que já se foram esquecendo, porque isto parece que não, mas já passou um tempo. Em 2003, com 33 anos, eu fiz a volta a Portugal sem saber que ia ser a última. Portanto, não houve aquela despedida da prova rainha, quase todos os ciclistas sabem. Os ciclistas, quando vão fazer a volta a Portugal, sabem que vai ser a última. Ou pelo menos assim pensam. Depois já como o Valverde, está sempre a dizer que é a última e depois não é. Pronto. Mas eu fiz em 2003 a volta a Portugal. Eu pensei, ok, pô, ando cá outra vez. Pronto. Até tinha ganho uma etapa nesse ano, tinha feito um sexto lugar, já não tinha sido um segundo lugar, mas tinha sido um sexto, que ainda é um lugar honroso para mim, não é? Mas pronto. E pensei, ok, pô, estou cá outra vez. O que é certo é que por causa de um problema de saúde detectado no início de 2004, quando eu já estava na equipa da Maia, por volta de março, salvo erro, já tinha feito a volta ao Algarve, estava-me a preparar para a volta ao Alentejo, foi detectado um problema cardíaco com um exame que eu fazia de 2 em 2 anos, um check-up que eu fazia, uma Holter 24, um eletrocardiograma que registra o batimento cardíaco, o eletrocardiograma durante 24 horas mesmo a dormir, e a dormir esse aparelho detectou uma paragem, um bloqueio auriculoventricular, uma paragem, portanto, uma paragem de 8,9 segundos entre dois batimentos. Regra geral, 2, 3, 4 segundos digamos, é normal para um atleta de alta competição, 8,9 segundos entre dois batimentos é muito. E tinha, portanto, além disso, além de ser muito, uma ou 2 semanas antes desse diagnóstico, tinha falecido o Fer, portanto, jogador do Benfica. Não, há um mês antes tinha morrido o Fer e uma semana tinha morrido um júnior também, o Baião. Portanto, tinham morrido 2 futebolistas em campo, salvo erro, morte súbita. Os médicos estavam todos um bocado alarmados com esta situação de mortes súbitas no desporto de alta competição e foi muito fácil colocarem-me, não, tu tens este problema, tu não podes mais competir, portanto, acaba já aqui a tua carreira. Mesmo depois de ter feito N exames a seguir, e todos eles impecáveis. Portanto, o único exame que realmente detectou um problema foi todos os outros, para confirmar, estavam todos normais. Mas ninguém se queria atravessar, não é? Tendo em conta aquele contexto. Responsabilizar, ninguém queria e tal, e não sei o quê. Portanto, a minha carreira acabou ali a preparar-me para a volta ao Alentejo. Ainda andei nas seguradoras, ainda andei essa coisa toda, portanto não consegui nada daí. Então que a minha carreira acabou. Eu também comecei logo a formar uma equipa de ciclismo, Ribeiro Alves Gold Nutrition no primeiro ano, depois Ribeiro Alves Alcobaça no segundo e Ribeiro Alves Boa Vista no terceiro. Portanto, estive à frente desse projeto e acabei por esquecer um bocado esta situação do atleta de alta competição e passei a diretor desportivo. Não tive muito tempo a chorar, digamos, este problema.
Entretanto, depois comecei a arranjar um bocadinho mais tempo e o bichinho cá dentro levou-me a começar a fazer BTT e a começar a treinar. Primeiro comecei a BTT a jeito de brincadeira e depois comecei a ver se eu treinar consigo ganhar ainda umas coisas. Depois comecei a fazer BTT, comecei a fazer provas além fronteiras, portanto, das provas mais mediáticas a nível mundial, que é Epic, Transpire, Pioneer, Atacama, Titan Deserto, fiz tudo e mais alguma coisa em termos de BTT, ou quase tudo, sempre a um bom nível. E foi aí então que surgiu, tens condições de fazer a volta. Então, depois, 10 anos depois da minha última, 10 anos depois da minha última época, ou digamos um terço de época, 2004, em 2014, portanto, em 2014, meti na cabeça, eu quero fazer a volta a Portugal para me despedir, não é para fazer um brilharete, obviamente, com 44 anos. Acho que mais grave que os 44 anos de idade, se eu me tivesse mantido sempre no ativo até aos 44 anos, tendo uma vida regrada, uma vida de profissional, acho que chegaria à volta, penso eu, se houvesse cabeça para isso, numa boa condição física. Agora, o problema era 10 anos de interregno, 10 anos sem fazer um treino, digamos, um treino equilibrado, e uma vida equilibrada, porque comer e beber também gosto. Portanto, 10 anos depois, será que uma pessoa um ex-atleta com 44 anos, 10 anos de paragem, consegue fazer uma prova tão dura como a volta a Portugal, em que os próprios estrangeiros não querem vir cá porque é dura? Então foi um bom desafio para mim. O mais difícil era se calhar arranjar uma equipa, porque ao contrário de outras modalidades, nomeadamente o BTT, em que nós conseguimos entrar numa grande competição sem uma equipa, o ciclismo é um desporto de equipa. E não é possível ir à volta a Portugal individual, não é? Então não foi fácil arranjar uma equipa, mas houve alguém com visão, só podia ser empresário, obviamente, um empresário de sucesso, alguém com visão, espera aí, está aqui algo mediático. E foi o que aconteceu, portanto foi para a equipa de Mário Rocha, a equipa Antarte, e foi um sucesso a nível mediático, mesmo eu parando em algumas etapas para fazer selfies e cumprimentar os fãs, acabou por ser, se calhar, a equipa mais mediática, em paralelo com a equipa vencedora, portanto, e então acabou por ser um sucesso, não em termos de resultado esportivo, mas em termos... Foste a história da volta, não é? Eu acho que isso... há sempre uma história sobre o campeão é o campeão, mas depois há as intra-histórias, e tu foste claramente a história daquela volta de 2014. Aquilo que eu costumo dizer, e eu trabalho no marketing, não é? E aquilo que eu costumo dizer, que as vitórias são só apenas um meio para se atingir um fim. A vitória por si só não vale nada. Ok, eu ganhei. Se não comunicarmos essa vitória, se não houver uma história à volta dessa vitória, as pessoas esquecem. Ok, está lá no palmarés, mas o que é que isso serve? O mais importante é que nós, ao conseguirmos uma vitória, um bom resultado, temos uma história para poder-la contar. É muito mais fácil do que alguém que chega em 50, não sei das quantas, e que história é que eu vou contar. Portanto, e a minha história não foi a da vitória, nem a de um lugar, uma boa classificação, mas foi a minha história do regresso e dos 10 anos de interregno, como é que foi a minha preparação. Eu escrevi uma crónica todos os dias durante a minha preparação, está num blog, depois que nós podemos passar, de toda a minha preparação, e depois, dia a dia da etapa, eu escrevia, portanto, digamos, a minha missão não era chegar num bom resultado, era depois o que é que eu vou escrever hoje. E fiz umas crónicas engraçadas durante os 14, salvo erro, 13, 14 dias da volta a Portugal. É uma história fantástica, mas eu não sei se essa história chega a superar a tua história de como tu consegues ganhar a volta, não é? Porque tu ganhas a volta a Portugal, envolvido ali numa série de anos quase dramáticos, não é? Sobretudo porque no ano anterior tinhas perdido por tão pouca margem, por 9 segundos, julgo eu, não é? Depois daquele contrarrelógio que não te correu nada bem em Cantanhede, perdes para o David Plaza, na altura do Benfica, e depois no ano a seguir, se calhar ganhas no ano em que pouca gente ainda acreditava que tu conseguisses ganhar 4 vezes segundo. Temos tido alguns corredores que fizeram 3 vezes segundo, não é? Nos anos 50, 60, o Algarvio Jorge Corvo, o Johnny Brandão, recentemente, ainda o ano passado, fez segundo pela terceira vez, mas um segundo por 4 vezes, tu estiveste muito, muito perto de não ganhar a volta a Portugal. Tu naquele ano mudaste alguma coisa? Porque às vezes os ciclistas emparanoiam-se com alguma coisa e decidem fazer mudanças drásticas. Para ti mudou alguma coisa naquele ano de 2000?
Portanto, eu fiz 7 voltas a Portugal antes de vencer, não é? Antes de 6 ou 7 voltas a Portugal antes de vencer, de 2000, não é? E eu tentei todas as maneiras efetivos, portanto, mas havia sempre alguma coisa que falhava. Ganhar uma volta a Portugal não é preciso só estar bem preparado, é preciso ter a equipa por trás, é preciso que não falhe nada, é preciso que não adoeças, é preciso que não tenhas uma queda, é preciso... Existe um conjunto, existem tantos fatores que influenciam portanto, à classificação, que se houver um deles que a coisa não corra bem, estraga-te logo tudo, não é? Portanto, e foi o ano em que realmente não falhou absolutamente nada. Agora, há muitas coisas que não estão, digamos, sobre o nosso controle, não é? E é muito complicado. Aquele ano, e pouca gente sabe, o ano que eu ganhei, portanto, o ano 2000, a etapa da Senhora da Graça, eu tive quase para desistir, pouca gente sabe disso. Tive quase para desistir com uma dor que tinha quase insuportável numa perna, portanto, uma dor no nervo ciático. Eu tive quase para desistir. Eu fiz aquela etapa, eu só me sentia bem de pé, pedalar de pé. Foi das etapas mais duras, a etapa da Senhora da Graça tem sempre 180 e tal quilómetros, como um carradão de subidas antes de chegar à Senhora da Graça, porque o problema não é a Senhora da Graça, não é? O Monte Farinha é tudo o que vem antes. Não é? E, ok, aquela imagem imponente da Senhora da Graça lá ao fundo, aquele cone ali saído, quem não conhece assusta um pouco, mas são 7 km de subida, 7 km de qualquer coisa, não é por aí. O problema é porque já vem de trás. E eu sofri imenso naquela etapa, pouca gente sabia, até eu pelo carro ia dizendo estou aqui com uma dorzinha na perna e tal, mas Jesus, não é? Eu não queria assustar ninguém, mas eu tive quase para desistir com dores insuportáveis e eu em pé, cada vez que podia, eu pedalava em pé. Então eu só me sentia bem em subida, porque é quando nós sentimos bem a pedalar de pé. Tudo o que era descidas ou em planos então era primeiro um sofrimento. O que é certo é que quando eu fiz a subida da Senhora Graça nessa etapa, tive que pedalar muito tempo de pé, a dor quase evaporou de repente. Quando acabei a etapa esqueci, acho que esqueci porque perdi 1 minuto e tal e estava mais preocupado com o minuto e tal que eu perdi nesse dia para o Klaus Moller. Eu perdi 1 minuto e tal nessa chegada à Senhora da Graça, não só pela dor, mas porque nunca gostei da Senhora Graça, é muito explosivo. Eu dou-me bem até, eu dava-me sempre bem da Senhora Graça até ali a faltar 2 km, porque depois eles arrancam e eu ficava sentado. Eu nunca tive aquele poder de explosão de sair ao choque. E então perdi sempre ali segundos bastante importantes, e naquele caso até perdi 1 minuto e tal, também por causa dessa minha dor na perna, e já quando cheguei ao início da subida já estava bastante cansado. E naquele dia pensaste que ia acontecer outra vez a mesma história? Que ias, se Pensei, calhar, para o quinto, segundo lugar? não, pensava que ia mesmo desistir, porque eu também já tinha desistido em 98, que andei não sei quantos dias de amarelo, portanto, na equipa no Troia Marisco. Em 98 andei imensos dias de amarelo, mas vieram umas equipas italianas a andar, uma coisa impressionante, era médias na primeira hora, 40 e tal, 50 a hora, e a equipa, eu tinha regressado de Espanha para Portugal nesse ano, em 98, e a equipa portanto, que me acolheu, não é, a Troia Marisco, não estava preparada para, digamos, controlar uma camisola amarela. E então cada dia que passava eu ia perdendo um ciclista. Chegou a um ponto em que nós já só éramos para aí 4, o que era, portanto, e acabei por perder a camisola amarela e até ganhar uma ruptura, portanto, uma ruptura numa perna, uma ruptura muscular, de responder a vários ataques, várias frentes. Aquilo foi das voltas a Portugal mais loucas, de 98. Foi a tal, não sei se recordas, que eu cheguei lá acima à torre com o Vladimir Bell e os dois. Ele ganhou a etapa e eu vesti a camisola amarela. Um acordo, digamos, entre os dois, porque ele puxou mais por lá acima e eu só queria que ele não atacasse muito para eu conseguir ir na roda dele. Pronto. Mas pronto, vesti a amarela aí e depois mantive-a até chegar a Maia ou Matosinhos, qualquer coisa assim, mas dei o estouro, em 98. Sim, estávamos a falar de outro contexto, não é? Para quem, eu imagino para um atual espectador de ciclismo, não é? Com 25 anos ou menos, pensar em olhar para a volta a Portugal e pensar, bom, mas como é que os estrangeiros, é aí que estas coisas acontecem, não acontece só na BBC, também acontece aqui. Agora, olha, Bom, mas e aí eu dizer que para os miúdos, não é? Para eles que vêm a voltar a Portugal e que gostam de ciclismo, já não se lembram de como era a volta a Portugal, se calhar, porque a volta tem vindo a sofrer algumas alterações, mas ali nos anos 90 foi provavelmente, em termos de pelotões, os pelotões mais fortes que vimos na volta, não é? Com as equipas italianas de topo, como a Saeco, como a Mapei, como a Brescia Lata, a virem competir contra as equipas nacionais.
Sim. Esse ano 98 foi, como eu já referi, foi das mais loucas em termos de velocidade. Foi o ano que veio cá o Gianni Bunho, e o Gianni Bunho dizia: isto nem no Giro de Itália, isto é de loucos. Portanto, arrancava tudo à morte, mal dava um tiro de partida, chegava a haver fugas de 20, 30 ciclistas. Era um descontrole total mesmo. Esse ano ganhou o Serpellini, o Vladimir Belli também levou a amarela até o último contrarrelógio, e depois teve um problema de estômago qualquer assim muito estranho, depois aparecia assim umas coisas muito estranhas, e acabou por ganhou o Serpellini. Portanto, aliás, nesse ano que ganhou o Serpellini, o Belli faz terceiro, ele tinha feito até segundo. Estava aqui a ver no ano anterior, quando ganhou o polaco, o Jaskula. Mas estamos a falar de todas equipas italianas, não é? Ganha em 96 Lelli com a Saeco, 97 Mappei, 98 Brescia-Latte, e de repente, em 99, volta a Portugal, as equipas portuguesas ganham o Benfica, como tu te recordarás, não é? Sim. Foi o ano, 99 foi o ano que eu entrei mais forte na volta a Portugal, e aí tu há bocado estavas a falar realmente o que é que mudou, por exemplo, de 99 para 2000. O que mudou às vezes tem a ver com quando nós conseguimos o nosso pico de forma. Por vezes não é o melhor momento. Por alguma razão, nós conseguimos o nosso melhor, a nossa melhor condição física antes de querermos. E o ano 99, por causa de um sucessivo, digamos, uma sucessiva participação em provas importantes em Portugal, o JN, o Volta ao Minho, o Campeonato Nacional de Contrarrelógio, o Campeonato Nacional. Portanto, eu já vinha. Eu, nesse ano, fui campeão nacional de contrarrelógio, ganhei a Volta ao Minho, ganhei o Jornal Notícias, ganhei a Sport Notícias, tinha ganho uma série de provas, e como eu me estava a sentir bem, estava-me a aproveitar dessa forma para ganhar corridas, não é? Quando cheguei à volta a Portugal super seco, nunca tinha chegado tão magro, cheguei com, em termos de massa gorda, 3,5%, estava com 63,5 kg, eu tenho 1,84 m, tinha 63,5 kg, eu estava a andar realmente, basicamente, como nós costumamos dizer, o que queria, estava mesmo, até nos pontos quentes eu ia sprintar para ganhar 3 segundos com os sprints, lembro-me disso, fazer um sprint com a Angeledo em Évora, e por pouco não ganhei, eu ganhei, mas começou-se a olhar para mim, mas o que é que este está aqui a fazer? Porque realmente sentia-me tão bem, e não parecia estar a fazer um grande esforço. O problema foi que a volta a Portugal desses anos tinham 2 semanas intensas, e se nós entrarmos muito forte logo no primeiro dia, muito difícil conseguiríamos a condição física até ao último dia. E foi o que aconteceu. A primeira semana estive muito forte, não aproveitei as oportunidades que me apareceram para atacar e para ganhar tempo, porque pensei, isto ainda é cedo, aquela história ainda é cedo, não vou atacar já porque depois a seguir desce, portanto, portanto, pelo erro que cometi em 99, não ter aproveitado as oportunidades, por exemplo, na etapa da Serra da Estrela, que eu ia fácil, e não ataquei na subida porque a etapa não acabava lá em cima no alto, porque tínhamos de descer para Ceia, e depois acabava em Gouveia, e isto depois rola muito, depois eles apanham-me, então não ataquei, fiquei ali, mas levava uma vontade tão grande de atacar e não ataquei. E depois a minha condição física foi baixando, por azar não, faz parte, não é? O último contrarrelógio dessa volta a Portugal era super plano, e eu não gosto muito, ainda por cima nessa altura estava muito leve mesmo, e não me senti bem nesse contrarrelógio, também já estava desgastado, já não estava bem, e o Plaza, por outro lado, sentiu muitas dificuldades na primeira semana e foi melhorando. Portanto, quando eu fui baixando forma, ele foi subindo de forma. Ele é um grande contrarrelogista, obviamente, um grande ciclista. Quando chegou um contrarrelógio a rolar ao seu jeito, deu-me os tais 40 e tal segundos, e eu fiquei em hábito de 9 segundos. Penso eu, caramba, se eu tivesse atacado ali e ganhar... Se. Por isso é que no ano 2000, arrancaste logo na Covilhã, arrancaste logo, não é? Eu não quero saber. E não me lembro do rádio. Calma, ainda é cedo. Nem quis ouvir falar. Aliás, eu deitei o rádio fora. Aquela história de coisa. Portanto, nem quis ouvir. Eu arranco e quero lá saber. Seja o que for. Ainda antes de tu arrancares, vocês partiram logo o pelotão todo na passagem ali naquela zona de paralelo na Covilhã, não é? Eu recordo-me que era o Joaquim Sampaio que ia trabalhar nessa altura, mas também não trabalhou muito tempo, porque tu rapidamente arrancaste. Nós, umas semanas antes, fomos fazer um estágio
combinámos entre os ciclistas. As equipas naquela altura não faziam muitos estágios. Os ciclistas é que se lembravam, ok, vamos juntar todos na serra e vamos até à serra. Então alugámos um apartamento e quase todos os ciclistas da equipa fomos treinar para lá para ver as subidas e para simular um bocado como é que nós poderíamos fazer. E nós, curiosamente, simulámos um bocado isso, sem saber que isso iria acontecer na volta. Em jeito de treino, simulámos isso na subida portanto, da Covilhã para cima, em que eu pedi aos meus colegas, pessoal, agora arranquei aí, não sei o quê, vê se eu aguento e tal, e não sei o quê. Portanto, estou a ficar sem bateria no telemóvel, vamos lá ver se isto aguenta. E então, na volta a Portugal, eu pedi ao Sampaio, metem já um ritmo forte à entrada. E o Sampaio começou por um ritmo forte, e eu tinha a sensação que ele não ia muito forte. Sampaio, tem que ser mais um bocadinho, caraças. E ele já... Sampaio, vê lá se consegues mais um bocadinho. E ele já... se calhar, vê lá se consegues agora. E ele... Abri para o lado, já não podia dar mais. Eu olho para trás, e afinal já não vinha ninguém. Porque eu tinha a sensação que aquilo não era suficientemente forte, tinha que ser mais forte para esticar mais o pelotão. Mas depois, mais tarde, vemos as imagens de cima, e essas imagens estão gravadas, portanto, nesses meus vídeos do YouTube, de cima, com o pelotão todo esticado, só que eu não olhava para trás e ia só a dizer, Sampaio, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Sampaio, obviamente, chegou a um ponto em que estourar, abriu, e eu vejo-me sozinho. E agora, o que é que eu faço? Sozinho. Esperei pelo primeiro grupo que vinha atrás de mim, quando vinham os líderes e mais um colega meu. Eles puseram o ritmo, mas pensei, não, isto está a abrandar muito. Não, isto não pode parar. Daqui a bocado está aqui o pelotão todo outra vez. Então eu decidi arrancar. Não, eu vou arrancar e seja o que Deus quiser. Deus quiser. A quanto é que arrancas naquele dia? Porque ainda faltavam, ainda nem tinhas passado no sanatório, não é? Foi bem antes. Não, fui logo à saída da Covilhã. Mal saímos da Covilhã, arranquei logo. Portanto, quando eu senti que aquilo estava a abrandar e que estava o pelotão todo, quer dizer, os principais a chegarem-se, eu não pode ser, eu vou arrancar, depois quem quiser que me apanhe. E segui o meu ritmo. O Joaquim Gomes, em determinada altura, quase me apanhou, mas eu comecei a abrandar demais porque eu realmente queria alguma companhia, queria ali algum parceiro para me ajudar para ter lá acima, desde que não fosse um grande contra-registro, obviamente, para depois acontecer o mesmo que aconteceu no ano anterior. Mas, portanto, vi que o Joaquim Gomes não vinha com ritmo suficiente para me acompanhar, então arranquei e fiz tudo sozinho. Olha, vou buscar só o carregador, porque senão Força. aqui. Está bem? Isto é muito giro assim, mas... Não há problema nenhum. Eu vou contando aqui umas histórias, sobretudo vou aproveitando para contar a história dessa volta de 2000. Só para quem já não se recorda, quando o Vítor Gamito foi campeão, foi, digamos que uma verdadeira volta a Portugal, porque a partida foi em Lolé, depois vão para Norte, Matosinhos, Bragança, voltam a descer um bocadinho até ali ao Monte Farinha, fazem a subida à Torre, que nós íamos agora aqui conversando, depois descem pelo Alto Alentejo e finalizam em Lisboa. Foi uma edição impressionante da Volta a Portugal, e eu acho que é uma edição que, recordando estas passagens, estas histórias, o lado de glória e o lado quase trágico do Vítor Gamito nos anos em que perde, eu acho que muita gente está-se quase que a transportar para esses anos da Volta a Portugal. Foram os anos da grande Volta a Portugal. Vítor, já temos bateria? Já. Não, eu estava aqui a aproveitar para contar um bocadinho o percurso, não é? Porque era uma verdadeira volta a Portugal, porque tu nesse ano ganhas na Torre, ganhas depois o contrarrelógio em Marvão, não é? Em que dobras o Klaus Moller. Esse é o contrarrelógio que eu sempre gostei, ganhei vários contrarrelógios. Eu gostava muito de contrarrelógios duros, com subidas. E aquele era particularmente duro, não é? Em Marvão, aquela zona é duríssima. Lindíssima, mas duríssima. Sim. E portanto, eu ganhei esse contrarrelógio, já tinha ganho também no ano anterior. A volta que eu perdi em 99, também tinha, o primeiro contrarrelógio também chegou lá em cima ao Marvão, e eu tinha ganho. Até há uma brincadeira que era o principal adversário na altura, era o José Azevedo, e eu, antes do contrarrelógio, ou no dia antes do contrarrelógio, faço-lhe assim uma entrevista. Então, como é que acha que vai ser? Acho que aqui está gravado. Como é que acha que vai ser o contrarrelógio e tal? Sei que, vai ser durinho, então e pensa ganhar. Mas em jeito de brincadeira, nem sabia que estava em condições de ganhar ou não, porque nós podemos sentir bem, mas não sabemos como é que estão os outros. O contrarrelógio é sempre incógnito, porque nós podemos achar, eu acho que sou dos mais fortes, mas nunca sabemos se vamos ganhar ou não, obviamente, como um sprint, como outra coisa qualquer. O ciclismo tem isto bonito. Por mais confiança tenhas em ti, portanto, na tua condição física, nunca sabes como é que estão os outros. Portanto, a única coisa que tens de fazer é preparar-te o máximo possível, o melhor possível,
e depois esperar que os outros não estejam tão bem. Mas nunca sabemos isso até ao chegar da meta. Então eu perguntei ao Zé Azevedo, então como é que achas? Achas que estás em condições de fazer segundo? Tá, é assim, umas brincadeiras assim, a picá-la um bocadinho, mas pronto. Mas Marcão sempre me deixou boas recordações. sim, e é uma zona abençoada da Terra, não é? Porque é realmente uma zona lindíssima e no fundo foi o teu último obstáculo para ganhares a volta. Tu chegas a Lisboa, não é? Nesse ano termina em Lisboa, Chega a ganhas Lisboa, a volta a Portugal. Como é que chega, alguém que faz 4 vezes segundo classificado se sente ao finalmente fazer primeiro? chega a Lisboa, chega à minha terra, não é? Foi muito bom por causa disso também, não é? No ano anterior, no ano que eu perdi, foi chegada a Matosinhos. Ai, caramba, custou imenso. Portanto, o contrarrelógio foi a véspera, no sábado, chegada ao Marvão, e depois a última etapa, a etapa da consagração. Na altura havia a etapa de consagração, nunca punha um contrarrelógio no último dia, portanto havia sempre possibilidade para uma festa, não é? A festa do ciclismo também, e chegar a partir de Évora e chegava a Lisboa, uma etapa de talvez 140 e tal quilómetros, salvo erro. Nós, uma história engraçada também, pois vou-me recordando várias histórias. A história engraçada também, naquela altura eu fazia umas madeixas de loiro, agora quase já não tenho cabelo, mas fazia Eu acho que toda a gente se recorda dessas tuas madeixas no ano em ganhas, não é? umas madeixas de loiro, sempre para voltar a Portugal, eu dizia que era a minha pintura de guerra, mas madeixas assim de loiro. E então, pintura de guerra. E então, quando eu ganhei o contrarrelógio, quando oficiosamente me tornei vencedor da Volta a Portugal, porque falta sempre a última etapa, mas normalmente não acontece nada na etapa de consagração. Os meus colegas, houve um desafio qualquer no jantar em que não sei quem é que desafiou, não sei se fui eu, se foi algum colega meu, vamos todos pintar o cabelo de loiro como o Gamito. E então houve um dos meus colegas, julgo que foi o Nuno Alves, em que ficou encarregue então de ir a um supermercado comprar tinta para pintar o cabelo. Nessa, E não correu nada bem, pois não? não, nessa noite andava tudo pelos corredores de papelotes de alumínio na cabeça, papelotes na cabeça, para pintar o cabelo. O que é certo é que a tinta não se dá bem com todos os tipos de cabelo ou com todas as cores de cabelo. E havia uns que ficaram meio avermelhados, outros mais amarelo, outros não sei o quê, não sei o que mais. Até aí tudo bem. Supostamente ela dizia na tinta que aquilo, ao passar lavado, não sei, 2 ou 3 vezes aquilo saía. O que é certo é que aquilo era mesmo permanente e não saía. Então ficaram com o Só saía com a máquina, não é? cabelo às cores durante não sei quanto tempo. E nós fartámos a rir nessa situação. Mas E são a chegar peripécias, não é? Que te ficam e ainda recordas vividamente esse momento em que tu és lembro. consagrado campeão? Eu sou um bocado esquecido. Datas e nomes eu sou muito esquecido, mas lógico que há momentos que ficam, porque marcaram a minha carreira, não é? A minha carreira desportiva, e uma delas foi realmente essa última etapa, que foi uma festa enorme, como é óbvio, há sempre brincadeiras, mas depois nós sempre temos uns colegas que são sempre um bocado mais danados para a brincadeira, o Quintino Rodrigues, com o microfone de um jornalista qualquer fazer entrevistas a todos os ciclistas. Lembro-me dessa estrada de Évora para Terra e Olos, não sei, depois disso, em que ele andou a entrevistar. Lembro-me também que eu estava-me a sentir ainda tão bem, porque como eu já disse, eu fui de menos a mais, eu estava com uma vontade, porque nós passámos em Monsanto, pelas subidas de Monsanto, e depois a etapa subia Monsanto por um lado, pela zona de Belém, e depois descia e acabava em frente à Expo. E eu lembro na subida com uma vontade enorme de atacar. Estava com uma vontade, epá, e se eu atacar? Será que os sprinters levam mal? Porque, regra geral, as etapas de consagração é para os sprinters. Para os sprinters está feito, aquilo já está acordado. Vai ganhar um sprinter. Epá, mas eu com esta subidinha tão boa de jeito, epá, eu atacava aqui, achar não me apanhavam. Eu tive que me conter um bocado porque a minha vontade realmente era muito natural. Essa volta que tu ganhas naquele momento, e não sei, hoje em dia, olhando para trás, apaga os azares que foste tendo e aquelas muitas quedas que foste sofrendo. Ainda Não, te, torna-se nunca mais te lembraste saboroso. daqueles azares todos? Não, torna-se mais saboroso. Imagina se eu
chegasse, não digo à primeira volta a Portugal que fiz, em 93, mas a 94, que fiz segundo também. 94, portanto, 93 era um desconhecido, ou pelo menos não era considerado candidato, tinha 23 anos, e quando fiz segundo, aí, segundo, pô, o Gamito está aí. Pronto. Então, 94 já fui posto como um dos candidatos, juntamente com o Joaquim Gomes, era o puto Vítor Gamito. Se eu tenho ganho logo aí, ok, ganhei, fiz segundo ano passado, este ano ganhei, é o percurso normal. É um percurso normal. A partir de agora vai ser sempre candidato, já ganhou uma. Ok, sabia bem, com 24 anos ganhei uma volta, sabe bem. Mas a partir daí o que é que eu faço a seguir? Tenho 24 anos, já ganhei uma volta, o que é que eu faço a seguir? Só se viesse para o estrangeiro. Mas naquela altura poucos portugueses vinham correr para o estrangeiro. Muito poucos. As portas estavam fechadas, e naquela altura ganhava-se minimamente bem e as equipas estrangeiras não apostavam em portugueses. Achavam que os portugueses, não sei, só corriam bem em Portugal. Agora, infelizmente, esse complexo já passou e chegaram à conclusão que os portugueses realmente são bons. Mas também tem duas pernas, não é? Pois, exatamente, e gostam de trabalhar e trabalham no duro. Naquela altura não, achavam que os portugueses deviam ser uma outra raça qualquer, que só se davam bem em Portugal, o que não é, como é óbvio. Portanto, naquela altura não havia grandes propostas do estrangeiro, e ganhei uma volta a Portugal com 24 anos, então e agora o que é que eu faço? É lógico que se pudesse ganhar, ganhava, não ia dizer não vou ganhar porque depois não sei o que é de fazer. Mas pronto, como demorei tantos anos a ganhar a volta que quando eu ganhei, caramba, não é? Caramba, foi cereja no topo do bolo, porque fazer segundo, 4 vezes segundo também não é mau. Ou é bom, se calhar tomaram muitos de fazer segundo, mas para mim, 4 segundos já estou farto disto. Onde é que tu te inseres no ranking de ciclistas portugueses de todos os tempos? Que é uma coisa que eu sei que os atletas odeiam fazer, mas olhando para trás, nós temos tido alguns nomes que se têm destacado mais, não é? Porque na altura, quando tu apareceste, como tu dizes, eras um miúdo, fazes logo segundo na volta a Portugal, depois voltas a fazer segundo, depois, quando já estás mais maduro, finalmente ganhas, mas ficou sempre a sensação. Eu via uma reportagem espetacular da Sandra Vindarinho, na altura na RTP, em que ela fazia a retrospectiva toda a tua carreira, não é? Um ano depois da tua vitória na volta e vi algumas entrevistas, por exemplo, do Alves Barbosa, do Marco Chagas, em que falavam em ti como um ciclista que foi um pouco limitado pelos seus percalços físicos. Tu tiveste muitos, não é? Em quase todas as partes do corpo. Tu ficas com a sensação que tu podias ter feito uma carreira, se calhar ganho 4, 5 voltas a Portugal? Não, aquilo que eu acho, sim, claro, se a gente tiver a eliminar todos os azares que teve e todos os percalços. Sim, mas os teus foram particularmente graves, não é? Porque percalços eu julgo que é quase inerente à profissão de ciclista, mas tu tiveste realmente alguns azares importantes a nível de saúde. Sim, mas também essas paragens, eu vejo sempre positivo. E essas paragens que me fizeram, que me obrigaram a parar, não é? Esses interregnos, o ano, por exemplo, de 97, 97 pouco competi, por causa de uma mononucleose, campanha em Espanha, depois vim-me embora por causa disso, pronto. E pouco competi, nem fiz a volta a Portugal nesse ano. E isso dava-me alento e dava, digamos, havia uma renovação também a nível físico e mental, que me dava, portanto, que me dava alento para mais não sei quantos anos. Portanto, havia um carregar de baterias nessas paragens que fez com que a minha carreira também não foi mais longa por causa deste problema cardíaco, porque senão eu acredito que teria sido mais longa, porque também eu sempre fui uma pessoa minimamente regrada no meu estilo de vida. Portanto, e acho que teria tido uma carreira mais longa. Agora, se me disseres, tu achas que se não tivesse aparecido nos anos 90, se tivesse aparecido nos anos 2000 ou agora nos anos de 2010, terias feito uma carreira melhor? Eu acredito que sim, no estrangeiro, sim. Eu acho que tinha condições físicas e mentais e psicológicas para fazer uma carreira internacional, sim, isso não tenho dúvida. Sim, sim. Mas sabes que tu, já naquela altura, não é? A sensação com que eu fico, as coisas que eu recordo, não é? Te chamavam-te quase o Vítor dos computadores, porque na altura falava-se disso quase que de uma forma depreciativa, porque não era muito usual trabalhar dessa maneira quase científica. Tu já falavas em lactatos. Lembro-me de ver nessa reportagem tu a falares com o Dr. Benjamin sobre parâmetros que naquela altura poucos ciclistas ousavam ainda tocar. Sim, eu sempre fui um bicho raro no desporto, até porque os meus primeiros colegas no ciclismo profissional, assim casal,
a média de idades rondava quase os 30, não é? E os 30 nos anos 90 agora já não, mas naquela altura já era um ciclista já maduro. Portanto, e quando eu apareci lá com um pulsómetro, era quase um televisor, mas ninguém conhecia aquilo. Eu acho que fui o primeiro ciclista em Portugal a utilizar cardiofrequencímetro. Comprei em França, nem sequer havia cá em Portugal, não é? Que tinha eu, portanto, em 88, 89, um cardiofrequencímetro. E não me lembro, Polar PE300. Cá não havia. E quando viram com que é o relógio, eu pensei, este gajo não quer treinar, este gajo só quer números. Ou quer números ou quer treinar. Isto é para treinar, moço. Eu lembro bem, isto é para treinar, isto não é para olhar para os relógios. Amanhã, o que é que vamos fazer? Amanhã vamos fazer 4 horas. Pumba. E eu ia para a pista fazer 3 vezes 10, 3 vezes 15, não sei o quê e tal. Isso foi uma complicação enorme naquela altura. E como é que tu olhas hoje em dia para esta questão dos pulsómetros, não é? Alguns ciclistas dizem que o ciclismo perdeu-se um bocadinho, o ciclismo das sensações. Achas que isso tem a ver diretamente com a forma como os corredores estão quase que robotizados? Isso é verdade realmente? O que é que tu sentes deste ciclismo? Eu já não apanhei esta fase, apesar de ter sido também o primeiro ciclista portanto, a equipas nacionais usar o potenciómetro no ano 2000. No ano 2000 eu já andava com um potenciómetro, ou em 99, não, 2000 comprei o meu primeiro potenciómetro também vindo dos Estados Unidos, mas nós não sabia, pelo menos não sabia utilizar da maneira, ou não me conhecia o suficiente para dizer, ok, tu não podes passar disto, e agora mesmo que eles ataquem não vais passar disto. Até porque eu sinceramente, eu não sei se calhar tem a ver com o estilo de corrida que nós tínhamos na altura. Eu não era o pulsão que me ia dizer se eu podia ou não podia ir, as minhas pernas. Realmente o potenciómetro é bom para nós controlarmos o treino, para nós vermos a nossa evolução. Eu treino além destas minhas funções na Gold Nutrition, eu também treino vários ciclistas, e sobretudo BTT, e também da estrada. E eu quase todos eles usam já a potenciómetro, portanto a potência como forma de aferição da condição física e não de controlar corridas. Portanto, nem sei como é que isso é feito, porque eu se me dissessem a mim, olha, tu amanhã vais correr, mas não podes passar dos 350 watts. Eu virava aquilo para baixo, não passas não. Então eu sinto que as minhas pernas podem ir. O pulsómetro é que vai dizer o potencial é que vai dizer que não posso? Não, os números não são assim tão lineares, porque há dias e dias. Nós num treino, por exemplo, podemos aferir que o nosso limiar anaeróbio são 350, mas há qualquer coisa na corrida que também, a parte psicológica é importante. Há qualquer coisa na corrida, não, os 350 já vai para 370. Mas na tua ótica do espectador, achas que se perdeu alguma coisa daquele ciclismo que tivemos ali até quase ao novo milénio, não é? Porque se de facto... perdeu-se aquela espontaneidade do ciclista, ou seja, o ciclista agora é menos obrigado a pensar do que antigamente, pelo menos é a ideia que eu tenho. Se de facto, estás a falar dos potenciómetros, do controle... Eu estou a falar quase do controle que se faz desde os carros, desde os potenciómetros, não é? Porque, obviamente, isto sempre existiu, mas entre os rádios, os potenciómetros e a facilidade que existe hoje em dia de comunicar com o ciclista... A comunicação sempre existiu. O problema é que eram N carros a ir ao pelotão, o que se tornava um perigo, tornava-se um perigo, não é? Porque eu recordo-me que em determinadas etapas, em determinadas fases das etapas, estava sempre um carro ao nosso lado, sempre, porque estamos a falar de 15 ou 20 equipas em que todos querem falar aos seus ciclistas, não é? E os ciclistas, para ficar para trás, não dá para ficar para trás. Como é que a gente podia dizer, olha, anda cá atrás, não temos rádio? Tínhamos que ser nós, que estou a falar como diretor esportivo, a ir lá à frente para falar com os ciclistas e dar-lhes instruções. E então era um perigo enorme, sempre, constantemente, porque eram 15 ou 20 carros a estarem constantemente lá à frente do pelotão, em que nós, nos diretos, quase não vemos isso. Porque normalmente, quando aparecem os diretos, são só nos últimos 20 km e a corrida está lançada. Estou a falar naquelas alturas. Agora já não é bem assim. Agora já há diretos quase a etapa toda. Mas também há rádios. Sim, hoje em dia é tudo mais simples. O rádio não me parece que distorça o espetáculo em si. Os potenciómetros, se realmente os ciclistas controlam, como eu ouço dizer, as potências em subida ou em prova, isso aí
sinceramente acho, aí sim, aí parece-me estranho, mas cá está, isto tem a ver com a evolução da tecnologia, a tecnologia associada ao desporto. Na Fórmula 1 também há tudo e mais alguma coisa, os carros têm 1001 controles, não é? Nós continuamos a ser um motor, continuamos a ser nós, independentemente das máquinas, ganha sempre o melhor. Independentemente das máquinas, os potenciómetros, quem vai ganhar é sempre o melhor. Portanto, com rádio, sem rádio, com potenciómetro, sem potenciómetro, vai ganhar sempre o melhor ciclista. Portanto, e aí não há dúvidas. E olha, se a condição física permitisse e a idade não fosse impeditivo, a vontade levava-te outra vez à volta a Portugal? Não, eu quando digo as coisas eu não repito. Não, tenho vontade, obviamente, de estar lá no meio, mas não tenho vontade de treinar. Treinar não. O pior não é fazer uma volta a Portugal, não são 2 semanas. O pior é a preparação. Quem diz a volta diz outra prova qualquer exigente. Ou mesmo um Cape Epic de MBTT, ou seja lá o que for. 5 dias de prova já exige muito treino se quiser chegar lá e andar muito bem. E são 3 meses no mínimo, 3 meses no mínimo de preparação, 4 meses, 5 meses, depende depois também da base que tenhas antes, mas pelo menos 3 meses de preparação são sempre diários. Portanto, faça chuva, faça sol. Agora há a vantagem do Zwift, sempre ajuda um bocadinho. Mas, E a tudo isto o teu coração tem respondido sempre ok, não é? Portanto, sim, sim. aquele interregno na tua carreira foi um interregno difícil de explicar. Não, mas a parte psicológica é a que mais custa. A parte física está cá. Eu ainda ontem, quando estava, eu às vezes faço uns diretos para os meus seguidores do Facebook, no Zwift, e eu estava a explicar que nós nascemos com um determinado motor, uma cilindrada. Nós nascemos, todos os atletas nascem com uma cilindrada, né? Graças aos nossos pais, aos nossos, digamos, aos nossos antepassados, nascemos com um motor. Esse motor nunca se vai transformar de 1000 cilindrada para 2500. Nunca. Agora, podes afinar bem um motor 1000 e andar mais com o treino. Afinar com o treino, com a alimentação, mas nunca passa do motor 1000. Fica com um bocadinho mais de cavalos, mais potência, mas é motor 1000 sempre. Portanto, eu tenho a felicidade de ter nascido com um motor 2000 ou 2500 ou 3000 diesel, não faço ideia, não é? O motor está cá, agora está completamente desafinado, é uma fumarada, não é? É uma fumarada. Portanto, até à primeira hora, imaginem um carro, isto funciona muito como um carro, imaginem um carro com 3000 de cilindrada, todo desafinado. Se tiver o depósito cheio de combustível, ele anda na mesma, é uma fumarada, mas gasta imenso. Passado, 100 km, está sem combustível e não anda mais. Portanto, o corpo humano é um bocado assim. Eu neste momento tenho a cilindrada e 1 hora, se quiserem uma corrida comigo durante 1 hora não, mas meia horinha, eu estou lá. Eu meto-me a fazer uma subida do Zwift a 5 ou 10 minutos, está lá. O meu VO2 máximo não alterou muito, porque nasci com um VO2 máximo, uma capacidade de utilizar oxigênio que não altera muito durante a minha vida. Vai crescendo, obviamente, mas não tão significativamente como o limiar anaeróbio. O limiar anaeróbio tem a ver com a economia, tem a ver com a nossa economia de combustível, de esforço, e sim, isso altera muito com o treino. E o meu limiar anaeróbio agora está pela hora da desgraça. Portanto, enquanto antes chegava a ser 360, 370, agora está nos 290 watts. Pronto, 290 watts. E isso é que faz a diferença nas provas longas, nas provas com mais de 1 hora. Portanto, isso sim, isso precisava treinar. Portanto, o motor está cá, mas está completamente desafinado. Não contem comigo. Olha, uma última pergunta, Vítor, porque eu normalmente faço estas conversas, não é? Em tempos de crise, faço 20, 30 minutos, mas eu hoje tinha tantas coisas para te perguntar que foi inevitável nós esticarmos aqui um bocadinho. A última pergunta que eu te queria fazer tem a ver com a volta a Portugal do ano passado. O ano passado, na última etapa, eu não sei se tu te recordas com aquele contrarrelógio que vivemos no Porto, na Avenida dos Aliados, aquelas imagens do Porto completamente à pinha para ver a volta naquele ambiente da Avenida dos Aliados, que é já de si um ambiente assim muito dado àquele tipo de ajuntamentos massivos. Fez-te lembrar outros tempos da volta a Portugal, que eu acho que tu, eu, teremos saudades. Fez-te lembrar, se calhar, repara, 15 anos. Em termos de multidão de espectadores, sim, mas não gostei sinceramente do clubismo, não é? Que há. Não consigo associar ao ciclismo, sinceramente, em que nós víamos realmente as ruas do Porto apinhadas,
mas a chamarem tudo e mais alguma coisa aos adversários, isso eu não me identifico completamente, não consigo associar o ciclismo aos clubes, portanto, porque não é esse o espírito que acho eu que está intrínseco no ciclismo. Nós aí somos diferentes do resto, digamos, da Europa, não é? Porque nós achamos que o ciclismo tem que estar integrado em clubes, não é esse o caso. Nós, na altura, nos anos 90, conseguimos encher a estrada. Ok, havia o Boa Vista, mas o Boa Vista era o Boa Vista ciclismo, não era quando alguém gostava do Boa Vista, não era Boa Vista futebol, era Boa Vista ciclismo. Portanto, os clubes eram de ciclismo, Tavira, ciclismo, tudo ciclismo. Não havia ali a comparação entre o Benfica ciclismo e o Benfica futebol, portanto era completamente desassociado. Não, no Benfica já acontecia, é óbvio. Portanto, sinceramente, não. O público sim, mas o clubismo, essa coisa não consigo identificar. Eu acho que mais do que puramente o clubismo tem a ver algumas coisas que se viram o ano passado têm a ver com o momento que atravessamos em geral no desporto, não é? Em que as coisas estão muito polarizadas, ou se é deste ou se é daquele, e aquele que não é deste é contra aquele, então vive-se uma era um bocadinho conflituosa nesse aspecto, mas aquela imagem, enfim, Sim. o quadro a mim remeteu-me para essa altura em Claro, que seguia a agora volta a Portugal. quando estava a ver o direto, passava o Johnny Brandão e só lhe faltava bater, não é? Só lhe faltava bater. E ele até é de uma equipa do Norte, mas só lhe faltava um bater, caramba. Isso não, sinceramente não. O Johnny Brandão, não é? Como tu compreenderás o que ele tem vindo a passar, não é? 3 vezes segundo já. Mas o que eu tinha sempre em mente é quem consegue fazer segundo, quem consegue fazer primeiro. Foi sempre essa a minha regra de continuar. Quem faz segundo, faz primeiro. Portanto, falta só alguma coisinha. Limar alguma arestazinha, uma pequena coisa. Quem faz segundo, faz primeiro. E foi isso que aconteceu. Sim, até porque se o Johnny Brandão voltasse a fazer segundo, que eu não desejo que ele faça, desejo que ele faça primeiro, porque já merece, empatava com o teu recorde, não é? Ele tem 4, é? Não sei. Ele tem 3. Então ainda falta uma. Pois, é por isso, Lá. assim já não empata com o teu recorde. Pois. Olha, Verdade. Vitor, obrigado por este bocadinho. Obrigado, eu. Que agradeço. Enquanto não podemos comentar ciclismo, vamos comentando Falando dele. aquele ciclismo que nos traz boas memórias, não é? Claro que sim. Um Tá grande bom. abraço, Vitor Gamito. E pessoal, cuidem-se todos, tá bom? Vá, até Vá. já. Até à próxima. Obrigado.